Olá pessoal, nesse vídeo da sexta-feira nós vamos conversar sobre uma expressão ou um conceito utilizado frequentemente que traz em títulos de artigos, que traz um certo grau de elegância, porém é uma utilização inadequada. Então faz parte da nossa série de vídeos que falam sobre usos inadequados cientificamente, porém que trazem uma percepção de algo promissor ou elegante cientificamente. E o primeiro que a gente comentou foi exatamente o uso do termo geração de hipótese, que virou uma postagem do blog também. E agora nós vamos utilizar, a gente vai comentar sobre o uso inadequado da expressão prova de conceito, ou proof of concept, que vem sendo cada vez mais utilizado em títulos, né, em títulos de trabalhos, trazendo, né, essa conotação de alguma coisa de grande potencial. De fato, quando você diz que esse trabalho é uma prova de conceito, isso causa um impacto, mas muitos desses artigos estão sequestrando a definição adequada de prova de conceito para fins quase que fantasiosos. E eu vou exemplificar isso com um trabalho que foi publicado numa das revistas subsidiárias do Lancet, na We Clinical Medicine, e esse estudo tem como título o uso do eculizumab, que é um desses biológicos com atividades anti-inflamatórias, no caso é uma inibição da via do complemento, ok? Então o título é eculizumab como tratamento de emergência para pacientes adultos com COVID severa numa unidade de terapia intensiva, um estudo prova de conceito. Eu fiz a tradução desse título, ele é um título escrito em inglês, portanto no final ele diz A Proof of Concept Study. É um estudo então publicado muito recentemente e que é um estudo que na realidade cai dentro daquelas definições de anti-estudo, porque ele é um estudo de 80 pacientes que não foi randomizado, é um estudo observacional, compara 30 e tantos que usaram, 30 e tantos que não usaram. A gente vê, inclusive, nas tabelas de características clínicas que os pacientes que usaram têm menos comprometimento respiratório do que os pacientes que não usaram. Portanto, alta probabilidade de efeito de confusão. Um estudo, como eu disse, apenas 80 pacientes, não tem poder nenhum para detectar mortalidade, e ele sugere uma redução, quer dizer, mostra um resultado que equivale a uma redução relativa do risco de morte de 54%, claro, bom demais para ser verdade. Portanto, é um anti-estudo. Esse estudo não deveria existir do ponto de vista de que a probabilidade de realmente essa informação ser verdadeira, pela qualidade do estudo, é muito falha. Eu não estou nem comentando sobre probabilidade pré-teste aqui, mas a qualidade do estudo, de fato, ele não é capaz de moldar muito a probabilidade pré-teste. Bem, então é um estudo de muito má qualidade. E o que se faz, o que eu tenho visto acontecer nesses casos muitas vezes, é que o autor coloca como um estudo de prova de conceito como se ele estivesse reconhecendo que é algo preliminar, porém, ao dizer prova de conceito, aquilo traz uma percepção de algo promissor. Pode até ser algo promissor, mas não é promissor por causa do resultado desse estudo ou desse anti-estudo. Portanto, esse estudo e muitos outros que usam esse termo, eles não chegam perto do conceito, nem muito menos provam o conceito. É a utilização inadequada da expressão ou da ideia de prova de conceito científica. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que é verdadeiramente uma prova de conceito. Prova de conceito, do ponto de vista científico, traz sim, por vezes, uma conotação de um dado preliminar e promissor, porque é um conceito comprovado. É preliminar porque o conceito ele é necessário
para uma aplicação prática de uma determinada conduta. No entanto, não é suficiente. Por isso que você diz, eu provei o conceito, mas não está ainda demonstrado de que isso é uma solução pragmática. Ou seja, é uma prova científica. Você está comprovando um conhecimento necessário para que aquilo se torne pragmático, mas ainda eu precisaria de mais dados para dizer agora eu vou usar na prática. Ok? Vamos usar um exemplo não médico, mas que também faz parte de desenvolvimento, ciência e tecnologia. Vamos pensar em Santos Dumont, quando ele voou pela primeira vez no 14 bis. O que acontece ali? Ele prova o conceito que um objeto mais pesado que o ar é capaz de voar se for bem projetado, se for projetado com uma aerodinâmica adequada. Ele prova o conceito, portanto, do voo de um avião. Significa que esse conceito é suficiente para a gente já saber que aquilo ali ia resultar em adventos como aviação aérea ou como aviões de guerra ou coisas desse tipo? Não, aquilo ali era o início. É apenas um conhecimento de que existe uma lei da natureza, de que a depender do projeto você faz voar algo que é mais pesado que o ar. Isso é uma prova de conceito. Observe, então, que o experimento de Santos Dumont é um experimento de boa qualidade, porque de fato o avião voou. E ao voar, prova que ele pode voar. Não existe viés aí nessa observação. Portanto, a verdadeira prova de conceito não diz respeito a um estudo de má qualidade e que pode ser enviesado ou sofrer da obra do acaso na observação. Diz respeito, na verdade, a um estudo de boa qualidade, mas que aquele conceito de fato provado, ele ainda não é suficiente para se tornar uma conduta na prática. Aviões, propriamente dito, ainda não estavam comprovados que poderiam usar aquele conceito e que voariam uma coisa muito mais pesada, cheia de passageiros ou coisas desse tipo. Mas ali tem uma lei da natureza que é o início do processo. Vamos importar esse exemplo, então, do avião para questões médicas. E eu vou falar algumas situações de prova de conceito. Por exemplo, o uso de trabalhos que mostram benefícios ou mostram efeitos verdadeiros, porque os trabalhos são de boa qualidade, em desfechos substitutos, são estudos de prova de conceito. Ou seja, eu comprovei que se eu reduzo o colesterol, eu consigo reduzir a aterosclerose do paciente. Eu dou uma estatina, eu reduzo substancialmente o LDL colesterol. E eu mostro, e isso é um desfecho substituto, que o tamanho da placa de aterosclerose na carótida diminui. Então eu provo um conceito de um efeito antiaterosclerótico da estatina. No entanto, isso ainda não é suficiente para dizer que a estatina deve ser usada clinicamente. Eu preciso avançar e mostrar que esse conceito comprovado de efeito antiaterosclerótico terá uma consequência clínica boa. Portanto, eu preciso de ensaios clínicos maiores e que mostram redução de eventos como infarto, como AVC. Então, há a prova do conceito que é algo necessário, mas não suficiente para que o avião voe na prática cheio de passageiros, ou para que eu prescreva uma estatina para um paciente. Mas é um estudo importante. Ele prova um conceito científico. Ele mostra uma lei da natureza, que LDL é causador de aterosclerose e que se eu reduzir o LDL eu diminuo a aterosclerose. Outra situação de prova de conceito. Eu demonstro que de fato a redução de LDL reduz eventos cardiovasculares. Mas eu consigo fazer isso associando o ezetimibe à estatina. E a redução é pequena adicional do colesterol, mas houve uma redução de 6% em termos relativos de eventos cardiovasculares. Isso é o estudo Improve-It. Mas 6% de redução da relativa de risco é muito pequeno para que eu use isso na prática. O NNT vai ser alto na maioria dos pacientes. Então, o que é que eu tenho ali? Muito mais uma prova de conceito de que
a redução do colesterol reduz eventos cardiovasculares, não é só uma questão de estatina, porque eu reduzi com uma outra droga. Então, eu reforço o conceito de que reduzir colesterol reduz eventos, mas isso não vai entrar na prática do dia a dia. Porque, do ponto de vista prático, o tamanho de efeito, a relevância disso, clinicamente falando, é pequena. Então, eu tenho a prova de conceito, mas não é exatamente algo que modifica a prática. Então, veja que é algo que entra mais no sentido de eu estou entendendo a natureza, como ela funciona. De uma certa ótica, todo ensaio clínico é uma prova de conceito de efetividade. Essa é a terceira aplicação disso. Nós sabemos que o ensaio clínico mostra eficácia. E eficácia é algo que pode ser benéfico na prática. Ser benéfico na prática significa efetividade. Mas para que algo seja efetivo, primeiro tem que ter o conceito de eficácia. Algo que não é eficaz não vai ser efetivo na prática, ok? Então, de uma certa forma, do ponto de vista de um efeito no mundo real, um estudo de eficácia, ou seja, um ensaio clínico randomizado, é uma prova de conceito pragmática de que ele pode funcionar na prática. Mas aí a gente vai ter que analisar a prática, se realmente a gente consegue aplicar aquilo, se os pacientes aderem ou coisas desse tipo. Então, observe que em todas essas situações, eu estou falando de estudos de boa qualidade, baixo risco de viés, baixo risco de erro aleatório, bem dimensionados e que demonstram algo verdadeiro. Mas esse algo verdadeiro é preliminar do ponto de vista prático. Ou seja, é um desfecho substituto. É um estudo que mostra uma eficácia até clínica, mas que não chega ainda a ser convincente se eu devo usar na prática. É um estudo que comprova a eficácia, mas se eu estou pensando em efetividade, a eficácia é uma prova de conceito. Portanto, a prova de conceito é a demonstração adequada de uma lei da natureza. A prova de conceito não é um estudo de baixa qualidade que não prova nada. Portanto, a mensagem é: quando a gente perceber alguém usando no título ou na conclusão do trabalho algo como prova de conceito, observe se aquilo ali é um sequestro de um termo cientificamente de valor para um significado vulgar ou um significado de banalização, ou se aquela é a utilização adequada. Vocês sabem, quem me acompanha, que eu utilizo muito o termo prova de conceito como, inclusive, um dos princípios da medicina baseada em evidências, que significa uma lei da natureza que vai nos nortear no processo de decisão. Não é necessariamente uma conduta médica. A ciência não é igual à receita de bolo. No final das contas, ciência prova conceitos. E conceitos são nortes para um processo de decisão. Portanto, na verdade, qualquer dado científico como norte, qualquer dado científico de boa qualidade pode ser chamado de prova de conceito. E é ok que a gente utilize prova de conceito para situações preliminares, desde que seja uma prova mesmo. E o preliminar não esteja na qualidade do estudo, mas na aplicabilidade daquele dado. Pensem sempre no avião de Santos Dumont. Aquilo ali é uma elegante prova de conceito de que um avião voa a despeito de ser mais pesado do que o ar. E tomem cuidado com o sequestro da prova do conceito.